paz de Jesus Cristo a todos, Pastor Oswaldo falando, é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Hoje eu quero continuar falando sobre os livros históricos do Antigo Testamento na Bíblia Protestante. Você sabe que a Bíblia Protestante carrega 12 livros históricos, sendo eles de Josué até a nossa irmã Esther. E hoje eu quero falar do primeiro livro dos reis, tá bom? Você sabe que na Bíblia hebraica é um livro só, chamado Livro dos Reis, mas veio para nós como 2 livros, porque na divisão feita pela Bíblia, a Bíblia grega, a Septuaginta, né, chamada às vezes Septuaginta, tá? Ou a versão dos 70, então esse livro foi dividido em 2 partes e veio assim para nós. Então eu quero trabalhar o primeiro livro dos reis. A primeira coisa que eu quero destacar é que a pronúncia, né, não existe primeira a reis. Isso não existe. O que existe é primeiro reis, porque nós estamos falando de um livro e não de uma carta. A segunda coisa é, de fato, reis por quê? Porque vai tratar primariamente de um rei num reino unido, tá? E logo mais vai tratar dos reis num reino dividido, porque o reino dividiu-se em 2 partes. A terceira coisa que eu quero retratar com você, ou tratar com você aqui, é justamente o autor. O autor é incerto. Alguns atribuem a Jeremias, que eu acho pouco provável, né, porque Jeremias provavelmente morrera ali no Egito e o final do livro provavelmente ele não teria escrito. E outros atribuem a Esdras, que eu acredito ser mais provável, mas a autoria é incerta, tá bom? Esse livro aqui nós vamos observar, ele vai cobrir um período de mais ou menos 120 anos de história, o livro de 1º Reis. Tá bom? Então nós vamos observar isso. Então o que é que nós podemos ver nesse livro e aprender com ele? Quando nós observamos o livro, adentramos no livro, nós vamos observar que Davi, já velho, ele tinha reinado durante 40 anos, esse reino unido ainda, e ele vai passar esse bastão, ou a coroa, por assim dizer, para o nosso irmão Salomão, que é o seu filho. E Salomão vai reinar por mais 40 anos no Reino Unido. Mas é nesse livro que nós vamos ver a divisão do reino, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, quando nós observamos, adentramos o livro, vemos um Davi velho, dos capítulos 1 e 2, Davi e essa transição, né, do reinado que vai acontecer, dos capítulos 1 e 2, essa transição, aonde Davi vai passar de fato esse reinado para Salomão. Quando nós vamos observar dos capítulos 3 e 4, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar justamente essa sabedoria de Salomão e a sua capacidade de julgar. Deus deu sabedoria a ele julga a causa de 2 moças, né? De 2 prostitutas, melhor dizendo, assim, né? E ali o seu reinado basicamente vai ser elevado, porque quem era Salomão? Salomão era um desconhecido, basicamente. Tá bom? E agora nós temos, depois de Davi reinar durante 40 anos, passar o reinado para um garoto, um jovem, ainda Salomão, visto com uma certa desconfiança, mas depois que ele julga a causa dessas 2 prostitutas, automaticamente o povo observou e viu que de fato, Deus de fato estava com Salomão e o tinha concedido sabedoria. Quando nós olhamos os capítulos 5 a 8, nós vamos ver as grandes construções que Salomão fizera. São grandes as construções que Salomão fez naquele ambiente e nós vamos observar essa questão. Do capítulo 9 a 10, nós vamos observar aí o lado positivo desse reinado de Salomão, que ele de fato, ali dos capítulos 5 até o capítulo número 8, nós vamos observar a construção das suas casas, a construção de bosques, nós vamos ver a construção do templo, que era um desejo de muitos, né, de Davi. Afinal de contas, Davi queria, porque queria construir o templo, mas não fora permitido ele construir. E dos capítulos 9 a 10 nós vamos observar ainda esse lado positivo do reinado de Salomão, um reino esplendoroso, visto por fora. Mas quando nós vamos observar o reinado de Salomão, apesar de ser esplendoroso, maravilhoso, esplêndido, era um reinado muito opressor. Quem vivia no palácio até vivia bem, mas quem vivia fora dele vivia debaixo de uma opressão, um jugo muito terrível, que nós vamos observar isso daqui a pouco, tá bom? Mas quando nós vamos observar o capítulo de número 11, nós vamos observar o pecado de Salomão, um homem que teve 1000 mulheres.
essa ideia de 1000 mulheres era uma ideia mais política do que Salomão ser alguém pervertido. Tá? Então Salomão estrategicamente não precisava, porque Deus tinha dado paz e segurança, mas ele fazia alianças, né, com outras nações, tá? Com outros países, para quê? Casava, por exemplo, com a filha, por exemplo, do faraó, por exemplo, né? E aí, claro, nesse momento, ao casar com a filha do faraó, automaticamente, se houvesse guerra, o faraó não faria guerra contra ele. Então era uma ideia mais política do que uma ideia pervertida do nosso irmão Salomão. Nós podemos observar isso, tá bom? Então, no capítulo 11, nós vamos ver o seu fracasso. Ele se permite ser ali levado justamente pelas mulheres e começam a adorar os deuses estranhos. Quando Salomão morre, nós vamos observar que no capítulo 12, o que vai acontecer? O seu filho Roboão vai assumir, e o povo vai até Roboão e diz: olha, Roboão, você precisa aliviar o fardo que seu pai colocou sobre nós. Observe que o povo estava sofrendo. Quem vivia no palácio estava bem, mas quem vivia fora estava debaixo de opressão. E Roboão vai tomar conselho com os anciãos dizem: serve esse povo, porque se você servi-los, vai ser uma maravilha. Se você servi-lo, vai ser uma maravilha. E aí Roboão vai tomar conselho com os jovens. E os jovens dizem: não, diz que você vai tornar ainda muito mais pesado o fardo dele. E essa é a resposta que Roboão vai dar ao povo. Nesse momento, Jeroboão encabeça esse povo, e aí o povo todo junto com Jeroboão vai dizer assim: bom, se é desse jeito, nós não vamos servir e seguir mais a casa de Davi. E aí nesse momento vai haver o racha, no capítulo de número 12 do reino. Jeroboão vai sair com 10 tribos, que logo mais será chamado Reino do Norte ou Israel, e Roboão vai ficar com as 2 tribos, que é o Reino do Sul, o Reino de Judá. Nesse momento, nós vamos observar que o Reino do Norte vai passar a viver uma vida idólatra, pecadora, assim como nunca vista antes, porque 19 reis basicamente vai reinar no norte, e todos pecadores, porque eles criaram uma espécie de adoração com idolatria aos bezerros de ouro, colocando um em Dan e outro em Betel, para que de fato o povo não pudesse subir a Jerusalém para adorar. Então colocaram lá e disseram: aqui está os teus deuses, ó Israel, teu Deus, ó Israel, adora aqui. E o reino do norte vivera assim em constante pecado. Já o reino do sul oscilava. Quando tinha um rei bom, o povo vivia com Deus. Quando surgia um rei mau, o povo caía no pecado. Então oscilou. Mas no norte, por ser tão pecador, eles vão cair primeiro. E o sul vai demorar um pouco mais para cair. Então no capítulo 12, nós vamos observar do 12 ao 14, esse momento desse reino dividido, onde nós encontramos que esse reino vai dividir-se na mão de Jeroboão por volta do ano 930 aproximadamente. E aí quando nós vamos observar, basicamente, dos capítulos 15 em diante, nós vamos observar agora justamente esse reino totalmente dividido. Aí vai mostrar os reinos que reinam no norte, os demais, e os reis que reinam no sul. Daí para lá nós temos basicamente a descrição, né, desse reinado do norte e do sul. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.